Eu estava a caminho de casa, mais uma noite comum de volta do meu emprego no centro da cidade. O ano era 1994. O Brasil vivia com os ecos do Plano Real. As ruas estavam quase desertas, e eu nem imaginava que, naquela noite, tudo o que eu conhecia de realidade seria virado de cabeça para baixo. Era para ser apenas mais uma viagem tediosa pelo metrô, até que algo estranho aconteceu. A estação de metrô, onde eu pegava o trem todas as noites, já era um lugar incomum, com seu piso desgastado e suas luzes fluorescentes que piscavam constantemente. Mas naquela noite ela parecia mais vazia e silenciosa do que o normal. O som do metrô ecoava de uma maneira desconcertante, como se estivesse distante, como se eu estivesse ouvindo o trem em outra dimensão. As luzes começaram a piscar, o que não era raro, mas algo naquelas oscilações me incomodava. Era como se o espaço ao meu redor estivesse sendo distorcido. Eu não sabia explicar direito, mas aquela sensação de que algo estava errado me envolveu rapidamente. A porta do trem se abriu com um som surdo e eu entrei, como sempre fazia. Mas ao olhar em volta, percebi que as outras pessoas que estavam ali, todas viajando com pressa, pareciam normais demais. Eu senti que algo não estava certo com elas. O trem estava mais vazio do que nunca, mas a sensação de que eu não estava sozinho era esmagadora. Olhei para o banco ao meu lado, mas o lugar estava vazio. Como todo bom trabalhador cansado, fechei os olhos, tentando ignorar as luzes que piscavam, o som abafado do trem e aquele desconforto crescente. Mas então o trem parou abruptamente, mais cedo do que o esperado. Eu sabia que a próxima estação estava a alguns minutos de distância, e o que aconteceu depois fez meu coração quase parar. Quando as portas do trem se abriram novamente, eu me vi em uma estação diferente. Eu sabia onde estava, mas ao mesmo tempo não sabia. A estação estava deserta. Não havia mais o barulho habitual de pessoas apressadas, como sempre via nas horas de pico. Mas isso não era tudo. As paredes da estação pareciam se distorcer. As lâmpadas estavam quebradas e o chão estava coberto por um tipo de poeira cinza que nunca vi antes. Era como se o tempo tivesse parado ali, como se aquela estação tivesse sido abandonada há décadas. Eu me levantei do banco e olhei ao redor, meu estômago embrulhado. Não havia ninguém por perto e o silêncio era abafante, algo que não era normal em uma estação de metrô durante o dia. Olhei para os sinais de direção nas paredes, mas algo estava errado. As letras estavam borradas, como se tivessem sido apagadas ou manipuladas por alguma força invisível. Eu segui em frente, sem saber por que estava fazendo isso. Mas meu instinto me dizia que eu não deveria ficar ali. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um labirinto que não conseguia entender. Foi quando eu ouvi o som das portas do trem fechando atrás de mim. O trem, ou o que quer que fosse aquilo, tinha voltado, mas as portas estavam fechadas e ele não me deixava voltar. Senti uma pressão crescente no peito. Algo estava muito errado. O que começou como um simples erro de trajeto agora parecia algo muito mais complexo, algo que eu não seria capaz de entender. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém para perguntar o que estava acontecendo. A estação estava vazia, mas havia uma sensação crescente de que, em algum lugar, alguém ou alguma coisa estava me observando. Eu me virei, tentando encontrar uma saída, mas a estação parecia se estender sem fim, e a luz nas lâmpadas parecia ficar mais fraca a cada passo que eu dava. Está tudo bem, pensei comigo mesmo, tentando controlar a ansiedade, mas algo no fundo da minha mente dizia que o que eu estava vivendo não era real. A sensação de que eu estava preso, de que as paredes estavam se fechando ao meu redor, crescia cada vez mais. Eu não estava mais apenas em uma estação de metrô. Eu estava em algo que desafiava a lógica, algo que não se explicava. Eu tentei racionalizar. Talvez o trem tivesse feito um desvio por manutenção. Talvez eu tivesse cochilado e perdido a minha parada. Talvez eu só estivesse cansado demais. Mas nada colava. O relógio digital no alto da plataforma marcava 23:07, tremeluzindo números como quem tentava respirar. No segundo seguinte, pulou para 22:58, e depois, com a mesma naturalidade de um bocejo,
Foi para 23,12. Eu congelei. Relógios não tropeçam assim, não com essa calma impassível. Caminhei até um painel de rotas. O mapa parecia familiar, mas os nomes das estações estavam estranhamente trocados, não invertidos como num espelho, mas como letras deslocadas alguns milímetros do lugar certo, formando rótulos que quase eram os que eu conhecia. Jabak, e o resto se dissolvia numa linha borrada, como tinta que alguém tentou secar com a palma da mão. Passei o dedo por cima e senti um frio elétrico que me subiu o braço. Deixei o painel em paz. O silêncio tinha textura, um farfalhar seco, como capa de vinil esfregando em papelão. Isso me lembrou do meu Walkman no bolso do casaco. Coloquei os fones, apertei o play. A fita era uma mixtape que um amigo tinha gravado, rock alternativo, faixas rabiscadas com caneta Bic. Em vez de música veio um chiado profundo, grosso, e por trás dele, alguma coisa rítmica, como um trem passando em túneis longínquos. Acelerei e voltei a fita várias vezes. A cada tentativa, um detalhe emergia, um acorde reconhecível que se desfazia, uma voz quase humana que caía num poço de estática. Tirei os fones, o chiado continuou por um segundo no ar vazio, como se a estação tivesse aprendido o som e decidido imitá-lo. Eu me arrepiei inteiro. A bilheteria era uma casinha de vidro fosco, as grades meio abaixadas. Toquei a campainha. Nada. Atravessei o guichê com licença, que só serviu para me ouvir. Atrás do vidro, encontrei um telefone de disco. Levantei o fone. Mudo. Fiquei ali, improvisando um diálogo com o silêncio, até perceber que o disco girava sozinho, milímetro a milímetro, parando no 0, e depois recomeçando no 1, como se a máquina estivesse discando a própria sequência cardinal. Pousei o fone devagar, tentando não acordar a coisa que dormia atrás do ruído. Voltei à plataforma. Um vento sem origem levantou a poeira cinza, e por um instante achei que visse pegadas. Aproximando, entendi que não eram pegadas. Eram marcas ovais, repetidas, seguindo num padrão que lembrava passos. Só que nenhum pé humano teria aquele formato alongado, afunilando como colher. Não sei explicar porquê, mas aquilo me pareceu pior do que qualquer sombra. Não era ameaça de filme. Era simplesmente errado. Um alto-falante crepitou. A voz metálica e distante anunciou uma composição, no sentido terminal, com os nomes das estações saindo todos embaralhados, como palavras pronunciadas de trás para frente. Marit, Odne, Assatse. Depois, silêncio de novo, cortado por um estalo seco que ecoou nos trilhos. Corri até a borda e me estiquei o suficiente para ver a prateleira escura do túnel. Não havia luz, mas havia um tremor, não de ferro, de ar. Como se o espaço estivesse preparando a chegada de alguma coisa que não precisava de trilhos. Resolvi procurar uma saída para a rua. Os letreiros de saída apontavam para direções diferentes dependendo do ângulo em que eu os via. Escolhi uma escadaria. Subi metade dos degraus e percebi que o corrimão, liso e frio como sempre, tinha pequenos arranhões equidistantes, do tipo que unha humana não deixa. Ganhei o topo sem olhar para trás. A porta giratória estava travada, mas não como se tivesse trinco. Era um travamento sem resistência. O eixo não cedia, e a sensação na palma da mão era a de empurrar o tempo, não metal. Forcei o ombro. Nada. Desci de novo, tentando outro caminho. Nos murais havia cartazes, um anúncio de refrigerante com um sorriso congelado, o logotipo antigo da companhia do metrô, um show que teria acontecido no mês passado, e um panfleto de achados e perdidos. As fotos tremiam levemente, como se impressas sobre uma gelatina que não firmou. Numa delas, vi a minha mochila, igual à minha com a mesma mancha de café perto do zíper, e um recadinho em caneta vermelha: retirar no setor C até 23,07. O relógio no fim da plataforma piscou 23,07 na hora. Senti o estômago despencar. Eu não tinha perdido nada. Ou, ainda não? Tem alguém aí? Perguntei, sabendo que sim. Não no sentido de pessoas, mas de presença. A resposta veio na forma de um sussurro carregado no alto-falante, mas sem palavras. Apenas um sopro arranhado que sugeria frases que eu quase entendia.
Senti a urgência de escrever. Tirei a caneta do bolso, o bloco de notas amarrotado, e rabisquei uma frase que me veio como se soprada. Se a saída não existe, volte antes da partida. Olhei para a frase e ri, nervoso. Parecia filosofia barata, mas ao repetir mentalmente, percebi uma engrenagem se movendo no significado. Talvez eu estivesse no lugar errado do tempo, e não do mapa. Decidi testar. Voltei à plataforma inicial, invertendo cada escolha. Escada oposta, corredor que eu evitara, o lado do pilar que não passei, como quem rebobina uma fita. O relógio tremeu e caiu para 22:52. Eu não estava alucinando. Alguma coisa reagia aos meus movimentos como se cada passo fosse um input num sistema mal-humorado. Senti medo e curiosidade. Uma curiosidade afiada. Criança mexendo em tomada. Parei diante de um bebedouro antigo, desses com botão cromado. Apertei. Em vez de água, saiu um jato de ar frio com cheiro de ozônio e ferro velho. Um odor de chuva que não chovia ali dentro. Encostei a língua nos lábios por reflexo e percebi um gosto metálico, não de sangue, de pilha. A memória de infância de encostar língua em bateria de 9V me atravessou, e junto dela um estalo no alto. O painel de rota acendeu por um segundo e revelou um nome nítido, perfeito, sem borrão. Estação Retorno. Apagou. Retorno para onde? Perguntei, sem graça, para a eletricidade. O alto-falante respondeu com 3 toques de campainha, espaçados, iguais aos toques que antecedem um trem. Só que nenhum trem chegou. O túnel respirou de novo e uma lâmpada estourou na plataforma oposta, cuspindo um fio de luz moribunda que logo morreu. Foi aí que vi. Do outro lado, um vulto. Eu pensei, pessoa, e no mesmo instante soube que não. Não era grande, nem grotesco. Era deslocado. A silhueta parecia alguém com um sobretudo, mas o sobretudo parecia ser feito do próprio corredor, um tecido de sombra com as mesmas falhas do reboco ao fundo. Não fez nada. Apenas se virou para mim com uma cabeça sem rosto, ou com um rosto que o meu olho não conseguia travar, e levantou o braço como quem confere a hora num relógio inexistente. Meu coração errou o compasso. Você também está preso ao horário? Eu quis perguntar, mas a boca não quis cumprir o contrato da coragem. Pisquei. O vulto já estava 3 passos mais perto, sem ter percorrido os 3 passos. Como se o filme tivesse cortado frames. Deus, como eu detesto essa sensação de salto de continuidade. Dei um passo para trás. Ele não imitou, apenas inclinou a cabeça num ângulo que dizia, decida logo. E nesse convite silencioso, eu compreendi talvez o meu primeiro pedaço do quebra-cabeça. A estação tinha regras, e eu tinha acabado de tocar uma delas. A regra do retorno. Segurei o corrimão, respirei e aceitei a ideia absurda. Para sair, eu teria que voltar, mas não aos lugares. Eu teria que voltar aos instantes. Rebobinar escolhas. Refazer percursos mentalmente antes de executá-los. E se eu errasse a sequência, algo ou alguém cuidaria de me reposicionar, não como punição, mas como protocolo. Olhei de novo para o relógio. 22:49. O vulto baixou o braço e eu escutei pela primeira vez um som genuinamente humano, embora distante. Passos. Não os meus, nem os dele, se é que ele fazia passos. Passos reais, correndo, ecoando do túnel. E, por um instante terrível, me ocorreu um pensamento. Talvez não fosse a primeira vez que eu vivia aquela noite. Talvez fosse apenas a primeira vez que eu percebia. Eu estava começando a entender o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo, estava completamente perdido. O que antes parecia um jogo de escolhas e retornos agora parecia uma prisão invisível, feita de tempo, e o mais terrível de tudo era que eu não sabia mais qual era o tempo correto. O relógio, antes caprichoso, agora parecia me observar com impaciência, como se estivesse me alertando de algo que eu ainda não havia compreendido. Os passos no túnel ficaram mais próximos, e com eles, o ar se tornou mais denso, como se o espaço ao meu redor estivesse se comprimindo. Não era mais só a sensação de estar sendo observado. Agora eu podia ouvir o som de algo vindo em minha direção.
passos pesados e arrastados, como se a pessoa estivesse tendo dificuldades para andar. O som era irregular, mas a intensidade era crescente. Eu não sabia se devia correr ou ficar parado, mas alguma coisa dentro de mim sabia que, se eu me movesse de forma errada, algo muito pior poderia acontecer. O vulto que eu tinha visto antes, aquele ser que não era humano, estava agora mais perto, muito mais perto. Ele não se movia, mas sua presença era palpável, como se estivesse absorvendo toda a luz ao seu redor, fazendo o ambiente ao meu redor parecer ainda mais sombrio. Era como se as sombras estivessem se reunindo em torno dele, uma massa escura e indefinida que se contorcia lentamente. Não consegui distinguir nenhum detalhe mais, mas algo naquela figura parecia ter um apelo estranho, uma vontade de me fazer me aproximar, como se o próprio espaço estivesse me chamando. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Eu precisava sair dali, mas as paredes, as escadas, os corredores, tudo parecia distorcido, como se o lugar em que eu estava não fosse o mesmo. Eu já havia percorrido aquele caminho antes, mas ele agora parecia diferente, mais distante. Eu estava preso em um loop. Cada movimento que eu fazia apenas me levava para mais longe do que eu conhecia, mais fundo em algo que eu não conseguia compreender. A estação, que parecia estar deserta, agora estava cheia de figuras. Figuras que eu sabia que não estavam ali antes. Elas estavam de pé, imóveis, nos cantos escuros, quase como se estivessem esperando. Seus rostos estavam apagados, como borrões, mas mesmo assim eu sentia uma pressão vinda delas, como se estivessem me observando, me avaliando, e de alguma forma elas pareciam familiares. Minhas mãos começaram a suar. Eu tentei gritar, mas minha voz estava presa, como se a própria estação tivesse sufocado os sons. Meu corpo estava tenso, a respiração ofegante, e eu não sabia o que fazer. Tentei voltar para o trem, mas a plataforma parecia não me deixar. Cada passo que eu dava em direção à linha do trem parecia me afastar mais dela. Foi então que uma das figuras, um homem alto, de terno escuro, deu um passo à frente. Seus olhos não eram olhos humanos. Eram vazios, escuros, como buracos negros em seu rosto, sugando toda a luz ao redor. Ele abriu a boca, mas não fez som algum. Seu corpo estava contorcido, como se fosse feito de ossos quebrados, e eu soube que, se eu olhasse para ele mais tempo, algo terrível aconteceria. Mas mesmo assim, eu não conseguia desviar o olhar. Algo em mim queria saber, queria entender o que estava acontecendo. Foi quando ele falou, não com palavras, mas com uma sensação que se formou em minha mente. Você já está aqui, ele disse, e eu soube, de uma forma horrível e clara, que ele falava sobre mim, sobre quem eu era naquele momento, naquele lugar. Eu estava ali, naquele espaço, preso, tentando entender a extensão do que me acontecia. Você não pode sair, ele completou. E então o mundo ao meu redor pareceu ruir. De repente, uma dor aguda atravessou minha cabeça. Era como se uma mão invisível estivesse apertando meu crânio, comprimindo meu cérebro. Eu caí de joelhos, sentindo o chão frio do metrô, o som do trem agora longe, muito longe. Minha visão se distorceu, e eu comecei a ver flashes de imagens que não faziam sentido. Eu via o mesmo homem em diferentes lugares, em diferentes momentos, o mesmo sorriso vazio, o mesmo olhar sombrio. Eu estava vendo o meu próprio passado, minhas próprias escolhas, refletidas como em um espelho quebrado. Cada imagem parecia me puxar, como se eu estivesse sendo arrastado para dentro de outra realidade, outra linha do tempo. Tentei me levantar, mas não conseguia. O homem agora estava em minha frente, suas mãos frias tocando meu ombro. Sua presença era esmagadora, como uma sombra que se infiltrava em meu corpo, congelando minha alma. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Tudo o que consegui fazer foi olhar para ele com uma sensação de desespero crescente. Ele sorriu, e eu soube, sem dúvida alguma, que ele era a chave para entender tudo o que estava acontecendo. Ele não era uma pessoa, não era um ser humano. Ele era o elo entre as realidades, a força que governava o loop que eu estava preso. Você escolheu, ele disse. Agora, você vai reviver. Eu não sabia o que ele significava com isso,
mas a resposta estava em algum lugar dentro de mim. Eu já sabia que estava preso. Preso não apenas no espaço, mas no tempo. Eu estava repetindo os mesmos eventos em uma espiral infinita, sem fim. Cada escolha que eu fazia apenas me levava de volta para a estação, de volta para ele. Como se eu estivesse sendo forçado a entender a verdade do lugar em que estava. O tempo parecia se esticar, e minha mente se encheu de uma sensação de claustrofobia insuportável. Eu estava em uma prisão de tempo, e o homem, com seu sorriso vazio e seus olhos vazios, era o guardião dessa prisão. Ele me observava, aguardando, como se soubesse que, em algum momento, eu faria uma escolha. Mas até lá, eu continuaria a caminhar naquele loop, sem saber como escapar. Eu não sabia por quanto tempo fiquei ali, naquela estação, tentando entender o que estava acontecendo, tentando compreender as palavras do homem. O ar estava pesado, quase insuportável, e à medida que as figuras ao meu redor continuavam a se mover com lentidão, meu coração disparava, cada batida mais forte do que a anterior. A estação parecia viva de uma forma que eu nunca tinha percebido antes, como se ela tivesse consciência, como se as paredes, os trilhos e até o som do vento tivessem vontade própria. O homem ainda estava à minha frente, sua presença ameaçadora e incompreensível, como uma sombra que se estendia para além da minha visão. Eu sabia que ele não era a única coisa que estava ali. Algo maior estava acontecendo, algo que eu não conseguia perceber completamente, mas que sabia estar se aproximando. A sensação de que o tempo estava se distorcendo, que as regras do mundo estavam sendo quebradas, crescia a cada segundo. Eu respirei fundo, tentando reunir forças para pensar, para agir. Sabia que não podia continuar a ficar ali parado. Algo me dizia que o tempo não apenas estava contra mim, ele estava se esvaindo, se apagando, como se estivesse sendo retirado do lugar em que eu estava. As imagens distorcidas que vi antes começaram a voltar, mais vívidas desta vez. Eu via o mesmo homem, mas agora ele não estava apenas em diferentes lugares. Ele estava em diferentes tempos. Eu o via como se estivesse observando o futuro e o passado ao mesmo tempo. Como se ele fosse uma constante, uma anomalia no fluxo natural da linha do tempo. Mas não era só ele. Aquelas figuras que estavam espalhadas pela estação agora começaram a se mover de forma mais agressiva. Não caminhavam, não andavam. Elas flutuavam, movendo-se de um jeito que desafiava as leis da física. Seus corpos eram feitos de sombras que se esticavam e se contorciam, como se fossem feitos de névoa, e seus olhos, agora visíveis, estavam fixos em mim. Cada olhar parecia me atravessar, e eu sentia minha carne gelar sob o peso de suas intenções. Eu me virei e corri, sem pensar, sem saber para onde estava indo. Cada corredor parecia se esticar infinitamente, tornando-se mais escuro e mais opressor. O som do meu coração batendo era o único som que eu conseguia ouvir, e o eco dos meus passos estava começando a me enlouquecer. Mas por mais que eu corresse, nada mudava. O túnel parecia se alargar à medida que eu avançava, me envolvendo mais e mais, até que a luz na minha frente parecia diminuir em vez de crescer. A cada passo que eu dava, parecia que o mundo ao meu redor estava se fechando, como se as paredes se estreitassem em torno de mim, como se a própria realidade estivesse sendo esmagada. Eu parei, ofegante, e olhei para trás. O homem estava lá, parado, mas não exatamente no mesmo lugar. Ele estava em outro ponto da estação agora, como se tivesse se movido para onde eu não pude vê-lo, mas ele estava me observando, e sua presença se intensificava. Seus olhos vazios e escuros estavam fixos em mim, e uma onda de terror começou a me invadir. A sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que eu não poderia evitar, era tão forte que me fez querer gritar, mas a minha garganta estava apertada. Foi quando as coisas começaram a mudar. Eu olhei para o relógio que ainda estava ali, nas paredes da estação. Aquele maldito relógio que não parava de me enganar. Ele piscou. Não para o tempo, mas para mim. O número 23.07 apareceu novamente. Mas não era a hora que estava ali. Era a data. Eu vi os números se embaralhando e formando a mesma data. 2307. Mas essa data não fazia sentido. Eu sabia que não era hoje. Eu sabia que essa data era importante de alguma forma, mas não conseguia entender por quê.
Enquanto eu olhava para o relógio, uma sensação de vertigem me tomou. A estação parecia girar, não ao meu redor, mas ao meu interior, como se eu estivesse sendo sugado para dentro dela. Cada movimento, cada respiração, parecia estar me distorcendo, me empurrando para uma versão de mim mesmo que eu não reconhecia. A sensação era física e mental ao mesmo tempo, uma quebra do meu próprio ser. A luz nas lâmpadas piscou mais uma vez, e o som do alto-falante zumbiu, distorcendo palavras que se tornaram mais incompreensíveis a cada repetição. Mas, entre os ruídos, algo se destacou. "Volte para o início", disse a voz, mais clara agora, mas não vinda de um lugar específico. Eu olhei ao redor. Não havia ninguém ali para me dizer isso. Era apenas o vazio, a estação e as sombras. Eu não sabia o que significava, mas sabia que não podia ignorar. Algo me dizia que eu não havia começado o caminho certo, que eu tinha perdido o ponto de origem. E então, como uma bomba que explode em silêncio, eu percebi o que estava acontecendo. Eu não estava apenas preso no espaço. Eu estava preso no tempo. Algo tinha acontecido naquele dia, naquele horário. Algo que eu não conseguia compreender, mas que estava me forçando a reviver. Não havia saída. Não havia como escapar, porque, ao tentar ir para frente, eu apenas voltava para o começo. Eu não estava fugindo da estação. Eu estava fugindo de mim mesmo. Os passos voltaram, agora mais perto do que nunca. Eu olhei para trás e vi o vulto novamente. Mas agora ele não era só uma sombra. Ele estava se tornando uma presença. O homem, ou o que quer que ele fosse, estava começando a se materializar de forma mais real. Seus olhos vazios estavam fixos em mim, e eu sabia naquele momento que eu não podia mais fugir. Eu estava preso no tempo, e a única maneira de sair seria confrontar o que me havia colocado ali. Ele começou a falar novamente, não com palavras, mas com uma sensação dentro de mim. Algo que não era de fora, mas de dentro, como uma ideia que se enraizava na minha mente. "Você sabe o que aconteceu", ele disse. "Agora, você vai aprender." Eu não sabia o que era mais aterrorizante. O fato de estar completamente preso no tempo, ou o simples fato de que agora eu sabia que havia algo muito maior, muito mais sombrio, por trás de tudo aquilo. Cada vez que eu olhava para o vulto, o homem de terno escuro, eu sentia o peso de uma verdade dolorosa se formar dentro de mim, como se ele estivesse me dizendo, com cada movimento, que eu já sabia o que estava acontecendo, e que, de alguma forma, eu era responsável. Mas como isso podia ser possível? Como eu poderia ser responsável por algo tão imenso? Minha mente estava dividida. Uma parte de mim queria desesperadamente entender, descobrir a razão, o motivo, o porquê de estar preso aqui. A outra parte sabia que se eu olhasse mais fundo, se eu tentasse compreender o que estava acontecendo, poderia perder minha sanidade. A ideia de que não havia uma solução para o que estava acontecendo, de que eu estava sendo forçado a viver a mesma noite repetidamente, me dilacerava por dentro. Mas apesar de saber que não deveria, eu ainda tentei correr. Eu precisava sair. Eu precisava encontrar uma forma de fugir dessa prisão temporal. Minha mente estava desesperada para encontrar uma lógica, algo concreto que me dissesse o que fazer. Talvez, se eu conseguisse entender a dinâmica daquele lugar, eu poderia quebrar o ciclo. Talvez, se eu fosse rápido o suficiente, se eu fosse inteligente o suficiente, eu conseguiria escapar. Mas ao tentar correr para a saída, a realidade se contorceu. As paredes da estação pareciam se mover com minha movimentação, como se estivessem se fechando ao redor de mim. Cada passo que eu dava me levava mais e mais fundo no pesadelo. Os corredores se alongavam e se multiplicavam à medida que eu os atravessava. E quando eu olhava para trás, tudo o que via eram sombras que se arrastavam em meu encalço. Figuras distorcidas de olhos vazios me observando, me seguindo. Eu estava preso em um labirinto de ruas e estações que não faziam sentido, sem começo e sem fim. Eu tentei gritar, mas minha voz se perdeu na mesma distorção do tempo. As palavras que eu tentava formar não faziam sentido. Não chegavam a lugar algum. Era como se a estação estivesse engolindo cada som, cada tentativa de comunicação. O ar se tornava mais denso, mais insuportável. Eu sentia o peso de algo invisível,
mas tangível, me pressionando, me empurrando de volta para o centro da estação. Foi quando uma ideia, um lampejo de clareza, surgiu na minha mente. Eu havia visto o relógio piscando antes, e as palavras "volte para o início" ecoavam em minha cabeça, martelando meu cérebro. Não eram apenas palavras. Não era apenas um conselho ou uma sugestão. Era uma ordem. Para escapar, eu precisava voltar. Não no sentido físico, mas sim no tempo. Voltar para o momento em que o erro foi cometido. Voltar para a origem. E eu sabia, no fundo do meu ser, que o erro que me trouxe até aqui foi a minha escolha. Eu respirei fundo e, de repente, percebi que, em algum nível, eu já havia começado a quebrar o ciclo. A percepção de que eu precisava voltar ao início foi como um relâmpago, iluminando a escuridão em que eu me encontrava. E, de forma instintiva, comecei a andar de volta, sem saber exatamente para onde eu estava indo, mas com a certeza de que eu precisava corrigir aquilo. Enquanto caminhava de volta pela estação, algo começou a mudar. Eu não estava mais tão sozinho. A presença do homem de terno escuro ainda estava lá, mas agora ele parecia mais distante, como se estivesse se afastando de mim. Não fisicamente, mas de algum modo mais sutil. As figuras que me observavam também começaram a desaparecer, suas sombras se dissolvendo na escuridão. Eu sabia que estava indo para o lugar certo, que estava começando a entender como as peças se encaixavam. Mas algo estava errado. Eu sabia que, mesmo que estivesse indo para o lugar certo, algo mais estava acontecendo. Algo que eu não poderia controlar. Quando eu alcancei a plataforma principal novamente, o relógio brilhou na parede à minha frente, piscando de forma quase frenética. Não era mais 23:07. Agora estava em branco. Nenhuma hora, nenhuma data, nada. O vazio tomou conta do ambiente. O som de passos que antes estava atrás de mim se calou, mas eu não sentia alívio. Algo estava para acontecer. E eu sabia que esse era o ponto de virada. O ponto onde a linha do tempo deixaria de existir para mim. Quando a luz começou a brilhar de forma intensa, ofuscando minha visão, senti um desespero crescente. Eu estava prestes a ser consumido pela própria realidade. Eu olhei ao meu redor, desesperado, e vi uma figura na escuridão, ainda mais distante do que antes. Ela não se movia, mas estava lá, uma presença imponente, como se estivesse esperando algo. Eu sabia que, se fosse até ela, eu poderia descobrir o que havia acontecido. Mas, ao mesmo tempo, sabia que, se o fizesse, perderia o que restava de minha sanidade. Então, sem mais escolhas, dei o último passo para a escuridão. Quando dei o último passo, a escuridão me engoliu de forma definitiva. Era como se o ar ao meu redor tivesse se comprimido, fechando-se como uma prisão invisível. Eu estava cego, não apenas pela falta de luz, mas por uma sensação ainda mais aterradora. O medo de não saber mais quem eu era. O tempo parecia ter parado completamente, ou talvez eu tivesse perdido a capacidade de sentir o tempo de maneira normal. O silêncio era absoluto, e com ele veio uma sensação de vertigem que me fez questionar se ainda estava em meu corpo ou se havia me tornado parte de algo maior, algo muito além da minha compreensão. Eu não sabia quanto tempo havia se passado. Minutos? Horas? O que eram essas unidades agora, quando tudo estava se tornando cada vez mais irreconhecível, mais opressor? O que antes parecia ser uma estação de metrô, agora era apenas uma construção sem sentido, com paredes que pareciam se mover com minha respiração, se contorcendo e retorcendo em ângulos impossíveis. E foi nesse momento que eu percebi: a estação não era a única coisa em movimento. Uma figura apareceu diante de mim, não de forma física, mas como uma presença que se materializou na minha mente. Eu sabia o que ela era antes mesmo de vê-la. O homem de terno escuro, o vulto que me observava, estava finalmente diante de mim, mas agora ele não parecia humano. Ele não tinha forma. Ele era uma manifestação do medo, do tempo, de tudo o que eu havia experimentado. Ele sorriu, ou pelo menos eu senti que ele sorria. Não com um sorriso de um ser humano, mas com uma expressão que só poderia ser entendida como maldade pura. Não era um sorriso físico, mas algo mais profundo que ressoava no fundo da minha alma.
como se ele tivesse acesso a uma parte de mim que eu não sabia que existia. A cada olhar dele, meu corpo tremia de uma maneira que eu não conseguia controlar, e eu sabia que, naquele momento, não havia mais escapatória. Ele era o próprio terror. "Você já sabe", ele disse, sua voz penetrando minha mente com uma clareza que parecia cortar a escuridão ao meu redor. "Você está aqui porque fez uma escolha, e agora você vai entender as consequências." Eu queria gritar, mas minha garganta estava fechada, paralisada pela sua presença. O que ele dizia fazia sentido, de uma forma que eu não conseguia explicar completamente, mas que se encaixava de maneira dolorosa em cada peça da minha experiência. Eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que a escolha que fizera, a escolha que me trouxe até aquele ponto, era o catalisador de tudo, e não havia volta. "Você está preso no tempo, não é?" Ele continuou, cada palavra ecoando com uma força que me deixou sem ar. "A cada repetição, você tenta entender, tenta escapar, mas a única coisa que você consegue fazer é voltar. Você sempre voltará." Eu queria entender, queria saber como ele sabia disso, como ele sabia o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, uma sensação de pressão esmagadora me envolveu. Eu não conseguia respirar. O medo estava me consumindo. A sensação de ser engolido pelo próprio espaço ao meu redor me paralisava. Eu estava vendo as paredes da estação se fechando, sentindo o tempo se esgotando, como se a própria estação estivesse se tornando uma armadilha para mim. A luz da estação piscou, e naquele instante, uma revelação veio até mim, algo tão simples e ao mesmo tempo tão perturbador que minha mente quase não pôde processar. O homem de terno, aquela entidade que parecia ser o agente do mal, não era o verdadeiro inimigo. Ele era apenas o guardião da prisão em que eu estava. Ele era a manifestação do medo que se alimentava da minha tentativa de fuga. Ele era a razão pela qual eu estava preso no loop temporal. A verdadeira batalha não estava em enfrentá-lo fisicamente, mas em confrontar o meu próprio medo. Eu havia sido consumido por ele. Eu tinha escolhido não acreditar. Tinha escolhido correr. Mas nunca fui capaz de confrontar o que realmente estava me aprisionando. O medo de não ser capaz de escapar. O medo de que, mesmo que eu saísse, a minha mente jamais fosse livre. E foi nesse momento que eu percebi. A única maneira de escapar não era correr para longe. Não era fugir do homem, nem da estação. Era confrontar o que ele representava. Enfrentar a ideia de que eu estava aprisionado porque havia escolhido não olhar para o que me trazia até ali. O medo não era o monstro. Não era a escuridão. O medo era o desconhecido. A ideia de que, se eu olhasse diretamente para ele, perderia o controle. A luz da estação se apagou por completo, deixando tudo em um vazio absoluto, uma escuridão onde nada parecia existir. Mas no fundo, em meio à escuridão, um ponto de luz apareceu. Não uma luz qualquer, mas uma luz que parecia surgir de dentro de mim. Era o ponto onde minha mente se encontrava com a minha vontade de sobreviver. A luz não estava na estação. Ela estava em mim. Eu dei um passo à frente, hesitante, mas determinado. Eu sabia o que precisava fazer. Não podia mais fugir. Não podia mais me esconder do medo. Tinha que enfrentar a escuridão de frente, encarar o que me mantinha preso. Quando dei o primeiro passo, a estação começou a se distorcer. As sombras se contorciam, como se a realidade ao meu redor estivesse sendo reescrita. O homem de terno desapareceu. As figuras sumiram. O relógio, aquele maldito relógio, começou a voltar ao normal. Eu estava quebrado, mas também liberto. O tempo voltou a ter sentido. A estação estava se desvanecendo, mas a sensação de alívio era mais intensa do que qualquer medo que eu tivesse sentido. Eu havia quebrado o ciclo. Eu havia vencido o terror. Ou pelo menos, isso era o que eu acreditava. Eu sabia que, por mais que a estação tivesse desaparecido diante dos meus olhos, uma sensação incômoda permanecia. O alívio que senti por ter quebrado o ciclo foi imediato, mas a paz era frágil, como se tivesse sido retirada de um filme que nunca terminaria de verdade. Como se, mesmo depois de todo o caos, algo ainda me vigiava. Algo que eu não podia ver, mas sentia, como um peso constante sobre meus ombros.
Eu caminhava de volta para o que parecia ser a saída, mas agora o ambiente ao meu redor tinha uma qualidade surreal. Eu não sabia se a sensação de que a realidade estava se distorcendo estava na minha mente, ou se era o mundo ao meu redor que realmente não estava mais certo. Eu estava de volta às ruas, de volta ao mundo normal, mas ainda assim, algo em minha mente sabia que eu não tinha saído inteiramente. Algo em mim me dizia que eu estava sendo observado. O céu estava mais escuro do que eu me lembrava. O vento parecia diferente, mais gelado, cortante. Eu sabia que havia algo de errado. O medo que eu havia sentido na estação ainda pairava sobre mim. A ideia de que eu podia voltar para lá a qualquer momento, de que eu estava de alguma forma preso àquele lugar, mesmo que fisicamente fora dele, me consumia. A sensação de que o ciclo não havia realmente terminado estava se tornando insuportável. Foi quando o relógio, o mesmo que piscava e distorcia o tempo na estação, apareceu novamente. Não na estação, mas em minha casa. Estava sobre a mesa, onde nunca o deixei. Ele estava parado, com os números 23-07 piscando de forma lenta e ininterrupta. Eu congelei. O pavor se espalhou pela minha espinha. Não podia ser possível. Eu tinha acabado de sair daquele lugar. Eu tinha quebrado o ciclo. Mas, de alguma forma, o relógio continuava. O ciclo continuava. Com as mãos trêmulas, olhei para o reflexo no vidro da janela. O meu reflexo estava diferente. Não no sentido físico, mas na expressão. Algo em meus olhos, algo em minha postura, estava errado. Não era apenas o medo. Era algo mais profundo. Algo que eu não podia ver, mas sentia em cada fibra do meu ser. Algo me dizia que, de alguma forma, eu não era mais o mesmo. A viagem pela estação, pelo tempo, havia me alterado de uma forma irreversível. Eu tentei racionalizar, mas sabia que a explicação lógica estava se esvaindo com cada segundo que passava. Tudo ao meu redor parecia mais distante agora, como se a realidade estivesse se desfazendo, ou, pior, como se eu estivesse me afastando dela. Cada objeto que eu tocava parecia mais insubstancial, como se tivesse sido retirado do lugar. A luz da lâmpada na sala piscou, e por um breve momento tudo ficou escuro novamente. Eu respirei fundo e olhei para o relógio. Ele estava em 23:07. Mas o que significava isso? Era hora de voltar? Eu sabia que, se eu olhasse para o relógio por mais um segundo, algo aconteceria. O que? Eu não sabia, mas tinha a sensação de que seria mais do que eu poderia suportar. Eu não estava livre. O silêncio foi interrompido por uma risada. Não era minha. Era uma risada que ecoava, vindo de dentro de minha mente, mas soando tão real quanto qualquer som físico. Eu tentei tapar os ouvidos, mas a risada não parava. Ela crescia, se tornando mais alta, mais próxima. Era a mesma risada que eu ouvira na estação. A risada que parecia pertencer àquela entidade que eu tinha tentado fugir. O mundo à minha volta desmoronou. As paredes começaram a se desintegrar, como se a própria realidade estivesse se dissolvendo. A risada ecoava mais forte, e uma sensação de desintegração tomou conta de mim. Eu estava sendo puxado, não fisicamente, mas mentalmente. Eu estava sendo engolido pelo vazio, pela própria distorção do tempo e do espaço que havia cruzado meu caminho. De repente eu percebi. A estação não era o que eu imaginava. Não era um lugar. Era um estado de ser. Eu não tinha escapado dela. Eu nunca escapei. Eu havia apenas entrado em outro nível de distorção, uma camada mais profunda do ciclo. Eu não estava preso ao tempo de uma estação, mas a um loop existencial que eu não poderia entender, que não se resumia a um simples relógio ou a um simples lugar. O relógio voltou a piscar. Agora, não havia mais 23:07. O número que apareceu foi um número que eu reconhecia. Não era um número qualquer, mas o número da minha própria data de nascimento. Isso não significava nada de bom. A risada se tornou um grito, uma ressonância que cortava minha mente como uma lâmina. Eu tentei gritar, mas não conseguia mais. Eu não tinha mais controle sobre o meu corpo. Eu estava sendo consumido pelo terror, pelo tempo, pela distorção. Eu não estava mais em uma estação de metrô. Eu não estava mais no tempo.
Eu estava preso em mim mesmo.